Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E você que é novo por aqui ou caiu de paraquedas no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Viviane e eu sou casada, tenho 2 filhos e eu mostro um pouquinho da minha rotina, mostro um pouquinho aí do meu dia a dia. Se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixa seu like se você gostar do vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma live do canal, tá bom? Já ajuda muita gente. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas perguntam, que é a respeito do Ravi, tá, pessoal? A respeito da saúde do Ravi e o que o Ravi tem. Muitas pessoas perguntam para mim: Vivi, o Ravi, ele é cego? Vivi, o Ravi, ele vai andar? Vivi, o Ravi tem o quê? E eu vou explicar para vocês hoje, tá, pessoal? Então, vamos lá. Gente, o Ravizinho, depois que nasceu, já tem um vídeo aqui explicando tudo o que aconteceu, mas eu vou resumir um pouquinho aqui para vocês, tá? O Ravi, gente, ele nasceu e ele mamou normal. E quando foi no outro dia, ele começou a apresentar vômitos, ânsia de vômitos, inchaço na barriga, não queria mamar. Começou a apresentar vários sintomas, né? E daí a gente observando ele, as enfermeiras fizeram lavagem, pensando que poderia ele ter bebido líquido, né, na barriga, mas nada disso adiantou. E daí a barriguinha dele estendeu muito e tiveram que fazer alguns exames, raio-x, e chegaram à conclusão que teriam que fazer uma intervenção cirúrgica para poder ver o que estava acontecendo. E as cirurgiãs já estavam suspeitando sobre a questão de Hirschsprung, megacolo congênito, que é a falta de neurônios no intestino, né? Já estavam suspeitando, mas precisariam fazer a cirurgia para abrir a barriguinha dele e ver o que estava acontecendo. E como foi preciso, abriram, viram lá que o intestino dele estava inchado, e algumas coisas mais, né? E daí, pessoal, decidiram colher uma amostra para mandar para biópsia. E quando chegou o resultado da biópsia, deu positivo para Hirschsprung, megacolo congênito, que é a obstrução do intestino e a falta de neurônios, né? As nervuras ali que bombeiam o intestino para que o cocôzinho passe, né? E foi preciso o Ravi fazer a colostomia, colocar a bolsa de colostomia, né? No caso. E o Ravi ficou com essa bolsinha, só que a bolsinha não vingou, não funcionava. E tiveram que intervir e tirar a bolsa de colostomia, tirar a colostomia e ir para a ileostomia, para o ilho, do outro lado. E daí, pessoal, o Ravi fez 3 cirurgias, na qual ele passou por muitas coisas. Ele pegou infecção hospitalar, anemia, ele precisou de 4 transfusões de sangue, o intestino dele foi perfurado, passou cocôzinho na barriguinha dele. Precisaram levar ele urgente para o bloco cirúrgico para fazer a limpeza e costurar as partes que tinham sido perfuradas. E nesse processo todo, pessoal, o Ravi ficou entubado, né? Ficou no CTI ou UTI, né? E ficou bem ruinzinho, pessoal. As cirurgiãs falavam comigo que ele poderia entrar em óbito a qualquer momento, pois era o caso mais grave que tinha na maternidade. E eu e meu marido sofria muito, a gente ficava ali naquele corredor daquela maternidade, sofrendo, chorando. Gente, na época eu fiquei magrinha de tanto que eu tava sofrendo, sabe? E eu tinha a Dani ainda em casa para poder dar assistência, para poder cuidar também. E só de passar pela minha cabeça que eu poderia perder o Ravi, meu Deus, sabe? Oração e jejum, joelho no chão, oração, pedindo a Deus para que ele ficasse. E o Ravi passou por muita coisa, ele entrou em choque séptico, ele inchou, pessoal, que ele não tinha nem uma semana, parecia que ele já tinha uns 7 meses, que ele inchou o corpo todinho.
Eu vou deixar uma fotinha pra vocês verem como que ele ficou. E com isso, por que eu tô explicando isso pra vocês do início? Pra vocês saberem o porquê que hoje o Ravi tem paralisia cerebral. Por causa desse caso grave que ele ficou na maternidade, por tantas coisas que ele já passou. Ele teve hemorragia no cérebro, né? Pequenos picos de hemorragia. E depois que ele já tinha se recuperado, depois daquele processo todo, que ele ficou ali 1 mês e pouquinho no CTI, ele foi pro berçário e fizeram ultrassom na cabecinha dele e deu uma alteração, uma pequena alteração, foi o que eles me falaram. E daí eu pensei, o Ravizinho ficou muito ruim, então quando ele for para casa ele vai se recuperar, vai pegar peso, vai ficar melhor. E com o passar do tempo, ele em casa, a gente foi vendo que o desenvolvimento dele estava atrasado, que ele não estava se desenvolvendo assim como um bebezinho normal, assim, questão de algumas coisas que os bebês fazem e ele não estava fazendo. E com isso a gente teve que levar ele em várias consultas, né? E tivemos que fazer a ressonância do crânio dele para poder ver o que é que estava acontecendo. E daí, pessoal, eu tenho a ressonância aqui do crânio dele. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho, tá? Olha só o que a médica me mostrou. Tá vendo essa partezinha aqui, parecendo um xizinho? Diz ela que tinha que ser bem fininho. Essa partezinha é a parte do cérebro onde que faleceram. A parte do cérebro que faleceram do Ravi. Não sei explicar tão bem, né? Porque eu não sou médica, mas o que a médica me passou foi isso, que essa parte toda é a parte morta do cérebro do Ravi. E quando ela me falou isso, eu fui lá no chão. Eu me desabei e eu falei, doutora, tem alguma cirurgia, tem algo que possa fazer? E ela falou que não tem cirurgia, não tem intervenção. Mexeu no cérebro, né, pessoal? Ela falou que não tem jeito. Que era pra me orar muito a Deus, que o Ravi era uma bênção, que Deus tinha deixado ele pra mim. Porque o que ela e as outras médicas vê no papel, olha pro Ravi e fala, não é possível que ele tá aí. É Deus que estendeu a mão e deixou que ele ficasse com você, presente de Deus. E aí ela falou que é muita fisioterapia, tem que levar nas consultas para tentar desenvolver ele o máximo, né? Como que fala? Ao máximo, né? O tanto que ele conseguia ir. E daí, pessoal, sim, o Ravi, ele teve paralisia cerebral. Com isso, com as consultas, a gente observou também, eu observando aqui em casa, as médicas também, que o Ravi tem autismo. O Ravizinho, ele não foca o olhar, ele não olha pra mim, ele não olha pras coisas, assim. Eu vou dar madeira a ele não olha pra mim, não tem contato visual. Você chama ele olha pro alto, olha pro lado. Você pega o rostinho dele, tenta fazer com que ele olhe pra você, ele desvia, ele não foca de jeito nenhum. Outra questão também a respeito do autismo, o Ravi não aguenta lugares barulhentos, lugares quando tem muita bagunça, muito som alto, essas coisas, ele fica nervoso, ele começa a ficar irritado, começa a querer arranhar o rosto, puxa o cabelinho. Aconteceu isso comigo uma vez que eu levei ele no shopping, o shopping estava cheio, e aquele barulho lá de gente conversando e tudo mais, ele começou a ficar tão nervoso que ele começava a puxar o cabelinho no shopping, nervoso, e esfregava o rosto e ficava agitado, totalmente diferente. Comportamento totalmente assim, agitado. E daí a médica passou para ele, para acalmar ele, né? Para fazer o ajuste comportamental. Risperidona. Ele tá tomando meio comprimido de um risperidona de 1 grama. E ajuda a dar ele assim uma calma, sabe? Não totalmente, mas ajuda. Tem dias que ele fica muito agitado que só Jesus. E também, pessoal, além da paralisia cerebral, do autismo, o Ravi é ileostomizado, né? Ele faz o cocôzinho pela bolsinha da barriguinha.
A gente tá aí, fez o processo tudo de novo para poder ver quando vai chamar ele para poder estar fazendo a reversão. Por causa desse período aí de pandemia, né? Muita coisa paralisou. E o Ravi, ele não senta sozinho, ele não anda, ele não engatinha, não consegue sustentar o corpinho dele. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho como ele fica. E o Ravi hoje, ele usa cadeira de rodas, tá? E para se locomover. E o Ravizinho também passou pelo oftalmologista. No início ele tava com estrabismo. A médica pediu para colocar tampão no olhinho dele. 1 hora por dia, um dia no olho esquerdo, no outro no direito, no outro dia. Só que agora teve médica que me perguntou se o Ravi era cego, por causa dessa questão aí de não ter contato visual, mas com os acompanhamentos a gente viu que ele olha assim as coisas, mas muito rapidamente, e coisa que interessa a ele muitas das vezes, né? É muito difícil algo chamar a atenção dele e ele fixar ali um pouquinho. E daí ele vai ter que continuar, né, as consultas com o oftalmologista para poder acompanhar e dizer ao certo o que ele precisa, o que ele tem. Teve uma médica que falou que é baixa visão, outra já perguntou se era cego, então a gente tem que passar por várias consultas aí na oftalmologista novamente para poder saber ao certo o que tem. E fora isso, pessoal, a questão da alimentação. A alimentação do Ravi ainda continua sendo batida, tá? Quando tem pedacinhos de comida ali, pelinha de feijão, alguma coisa assim, ele engasga, não consegue comer. A médica cortou tudo que é seco dele, né? Biscoitinho, essas coisas, cortou tudo. Então é só mais frutinha, o almoço, uma carninha batida, sabe? Tudo assim, gente. Então ele não pode comer nada na boca porque ele começa a querer morder e se for pedaço grande ele já se engasga. Água também a gente dá na mamadeira ou então quando eu dou no copo ele se engasga. Um pouquinho de água que vai na boca dele já faz aquele alvoroço todo, parecendo que tá sufocando ele não consegue. Pediram até para passar o espessante para ele tomar água com espessante, né? Mas porque é tipo uma gelatina, né? Fica um pouquinho mais grossinho sem a água. Mas a gente tá tentando de tudo fazer com que ele consiga beber água, pelo menos nem seja na mamadeira, ou então na colherzinha da boquinha aos pouquinhos, né? E é isso, pessoal. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui como que ele tá? Ele já cresceu bastante. Eu fiquei um tempo paradinha por causa do telefone que tava estragado, mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que ele tá. E vou colocar a bota ortopédica nele e a Polane e vou te mostrar um pouquinho, tá? Mostrar um pouquinho pra vocês. Então, gente, isso aí é o que o Ravi apresenta no momento. Ele tem várias consultas, nutricionista, fisioterapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiólogo, oftalmologista, cirurgião, tudo que vocês imaginarem, gente. E aqui é o relatório que a médica fez pra ele. Vou ler um pouquinho pra vocês. Ela falou assim, ó, trata-se de uma criança de 1 ano e 5 meses. Nessa época que ela fez, ele estava com 1 ano e 5 meses, mas hoje está com 1 ano e 10. Com quadro de paralisia cerebral secundária, a lesão em período neonatal de isquemia cerebral. Evento ocorrido após 3 cirurgias de abordagem de doença de Hirschsprung, malformação do intestino congênita. Paciente apresenta atualmente ileostomia. Do ponto de vista neurológico, apresenta alterações descritas abaixo em exame de imagem, que é o da ressonância do crânio. Só que aqui, alargamento focal, essas coisas aqui eu não entendo muito bem, gente, mas é um especialista, sabe? Clinicamente, paciente com quadro de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor grave, não deambula, não senta sem apoio, sem comunicação verbal e não verbal efetiva. Apresenta quadro de transtorno do espectro
autista. Faz uso regular de risperidona, que é o remedinho que ele tá tomando para acalmar, para ajuste comportamental. Necessita de acompanhamento regular com neurologia infantil, fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, bem como cirurgia pediátrica e oftalmologista. Então, assim, ela colocou isso aqui, o que ela apresentou, o que ela viu, né, no dia que ela viu o Ravizinho e que ela viu a ressonância do crânio. E é isso, pessoal, é isso. Então, a gente vai seguindo, levando o Ravi na consulta. E com o passar do tempo, a gente vai falando com vocês também mais sobre a situação do Ravi, tá? Vou mostrar pra vocês. Agora meu príncipe já tá ficando agitado, mordendo a mãozinha, né? Vamos colocar a botinha? Vamos? Vamos colocar a botinha e mostrar pro pessoal? Vamos? Vamos? Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês ali, gente, pra mostrar. E puxando a bolsinha dele, gente. Deixa eu colocar aqui. Vocês acreditam que o Ravi tá puxando essa bolsinha? Como ela é de 2 peças, a bolsinha solta, ele tá ficando nervoso, que ele puxa a bolsinha. Calma. E vaza pra tudo quanto é lado, gente. Toma, biquinho, toma, biquinho. Toma aqui, ó. Ó pra você brincar, ó. Textura, ó. A textura. Vou mostrar pra vocês, gente, que se eu soltar o Ravi... Eu tô com as pernas aqui, né? Se eu soltar o Ravizinho, ele cai, ó. Ó. Não posso soltar. Ó. Não posso soltar, porque se eu soltar, ó, ele cai todo. Ele não tem controle, não consegue ficar sentadinho, tá? Olha o tamanhozinho do Ravi. O tamanho do Ravi. Esse altinho aqui, gente, é da bolsinha. Até porque ela é de adulto e tem que dobrar, por isso que dá esse volume. Cadê o Ravi? Cadê o Ravi? Fica beijinho, amor. Olha lá, ele não tem força na perninha. Vamos, amor, vamos. Deixa eu colocar um paninho aqui. Pronto. Vamos, amor. Olha lá, ó. Fica pesado. Cadê o Ravi? Então, ele não senta sozinho. Ele ainda não engatinha, não anda, tá, gente? E agora eu vou colocar nele a botinha. Ele tá bem grande. Aqui, gente, ó, que o Ravi tem, não nasce cabelo aqui porque é uma cicatriz, tá? Quando o Ravi veio da maternidade, muito debilitado, por ele ter ficado em choque séptico, muito deitado, aqui deu um machucadinho que foi preciso tratar, tá? Foi preciso tratar. Deixa eu fazer um travesseirinho aqui pra ele. Eu vou colocar nele aqui, gente, essas botinhas, que é a botinha que ele tá usando, tá? As botinhas que ele tá usando. Eu coloco a meia. Agora, cadê o outro pé da meia, meu Deus? Tava aqui agora. Achei. Eu coloco a meinha nele. E essa meia aqui é cano longo. Eu preciso até comprar mais meia pra ele, do cano maior, pra proteger assim, né? Olha como é que ele tá agitado. E agora eu vou colocar aqui a botinha nele, ó. Gente. Ó. Vai colocar a botinha. Primeiro eu coloco aqui debaixo do joelho. Encaixa o pezinho e rodo. Aí a médica pediu pra poder tá usando o Ravi. Olha como é que ele fica agitado, gente. É o tempo todo assim, tá? É o tempo todo assim. A médica pediu pra tá utilizando essa botinha com mais frequência, mais tempo, se destar até o dia todo, tá? Só que o Ravi, ele começa a ficar muito nervoso e tem hora que eu tiro pra dar um descanso, sabe? Tem hora que eu tiro pra dar um descanso ele, porque ele fica muito nervoso. O Ravi já levantou o pé, a Dani sentada no sofá e ele deitadinho, ele já levantou o pé e sentou essa botinha aqui na cabeça da Dani. Gente, vocês acreditam nisso?
Venho aqui, coloco, encaixo o pezinho. Daqui eu já posso colocar. Eu tô mostrando pra vocês, pessoal, bem... Ui, ele puxou o pé. Ai, Jesus, tinha colocado aqui na frente, faltava esse aqui, ele puxou. Eu vou colocar e já volto, pessoal. Pera aí. Gente, olha que gracinha. Ele tá com a botinha ortopédica Capolani. Olha só que gracinha. Eu tenho que ficar aqui com o pezinho preso, porque escorrega, pessoal. O Ravi precisa de um sapato que encaixe. Porque essa botinha é como se fosse uma palmilha que o médico falou, sabe? Olha como é que ele fica feliz dele ficar em pé. Ai, isso é muito gostoso. Olha lá, mexe tanto que a bolsinha já soltou de novo pro lado. Bate palminha, Ravi. Bate palminha. Bate palminha, bate. Cadê a palminha do Ravi? Cadê a palminha do Ravi? Muito feliz quando ele fica assim. E daí eu deixo ele um tempinho, depois desse. E a mão da Dani no espelho, gente, olha só. Eita, Daniela, viu? Eita, Daniela. Né, Dani? Gente, é desse jeito, olha. Fiz alguns exercícios nele. Ele já ficou cansadinho. Olha como é que ele tá querendo dormir. Eu já tô querendo dormir, mamãe. É. Neném gostoso. É. Eu tirei a polane dele, né? Tô deixando ele somente com a botinha. Que diz que é pra deixar bastante tempo, né, pessoal? E é isso. O vídeo foi mais pra poder contar pra vocês, né? Que estão chegando aí. E informar para as pessoas, né? Que não sabem ao certo o que o Ravi tem, tá, pessoal? E é isso, né, pessoal? Muitas pessoas falam, Vivi, você grava o Ravi, mostra muita coisa, porque querendo ou não, não tem como esconder. A gente tem um filho especial, a minha vida é isso, é levar ele nas consultas, correr aqui, correr ali. E se vocês quiserem, eu mostro um pouco do desenvolvimento, as coisas que a gente faz pro Ravi, pra Dani também, que é minha princesa. Tem uma princesa e um príncipe, né, pessoal? E é isso, a gente vai levando, né? A gente tem que agradecer muito a Deus. Eu já me perguntei várias vezes, já perguntei pra Deus por que tanta coisa assim ter acontecido com o Ravi, mas Deus sabe todas as coisas. E o importante é que ele tá aqui comigo e todo amor e carinho a gente vai estar dando pra ele. Tudo que for possível ao nosso alcance a gente vai estar aí fazendo, em nome de Jesus. Agradecer muito a Deus pela saúde dele, ele tá bem saudável, é o que importa, né, pessoal? Então, beijão, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, tá, pessoal? Beijo!